Então, boa noite, meus irmãos. Estamos hoje reunidos na nossa reunião semanal da Comendadoria Cavalaria, Cavalaria Espiritual de Enoque. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Elias, aquele que nunca morreu, que foi levado aos céus por uma carruagem de fogo, aquele que é dito que foi o antecessor de João Batista, ou ele era o João Batista encarnado, ou seja, aquele que abriu as portas ou abriu o caminho para Cristo. Então, Elias, dizem que foi João Batista, que abriu, então, os caminhos para Cristo. Então, a história de Elias vai ser contada pelo nosso irmão Gladson, e é uma história interessante, e ela traz muito ensinamento esotérico, muito ensinamento oculto por trás da história do profeta Elias. Vou passar a palavra para o nosso irmão Gladson, Cavaleiro Templário. Irmão Gladson está com a palavra. Boa noite a todos, boa noite, comendador, a todos os irmãos presentes na sala. Vamos lá, hoje coube a mim falar um pouco do profeta Elias, né? Vamos dizer que foi, como o comendador falou, né? Foi um dos grandes profetas, assim como teve outros. Acho que ele foi muito grande também, deixou uma grande lição. Vou apresentar um pouco da vida dele, um pouco da passagem dele aqui na Terra, que foi uma passagem, né? Como o fundador falou, ele não morreu também, né? E vou contar uma breve história dele e o que ele fez, né? Nessa passagem dele, né? Vamos lá. Quem foi Elias? Elias nasceu na cidade de Tisbé, localizado na região histórica a leste do Rio Jordão. A data precisa de seu nascimento é desconhecida, mas acredita-se que ele viveu no século 9 a.C. Elias, em hebraico, Eliarro, acho que não sei a pronúncia, mas vamos por aí, né? Foi um grande profeta de Deus no Antigo Testamento. Seu nome significa O Senhor é o meu Deus. Ele apareceu repentinamente em Israel num período de intensa idolatria e corrupção espiritual. Essa idolatria que eles falam, né, eram idolatrias a outros deuses, né? Então foi um período de muita idolatria a vários deuses. Então ele veio mais também, né? Ele veio, surgiu nesse período para mostrar mais essa parte que ele mostrar Deus, né? Que não deveriam adorar vários deuses, né? Sim, a um Deus só. Elias viveu no reino do norte de Israel durante o reinado do rei de Acabe e da rainha Jezebel, que era um governante que praticava idolatria e perseguia os adoradores de Deus. Influenciado por sua esposa Jezebel, promoveu o culto ao deus pagão, desafiando diretamente a adoração a Deus de Israel. E como eu havia falado antes, né, eles tinham o rei Acabe, a rainha Jezebel, tinham adoração a outros deuses e também, como tinha um pouco do povo que adoravam a Deus, eles eram perseguidos por isso, né? E aí começou uma pequena, vamos dizer, uma pequena guerra, mas é, Elias veio mostrar e, né, foi mostrar ao rei que não deveria fazer essa idolatria, né? Vamos lá. Os principais episódios da vida de Elias. Vamos falar os episódios que ele promoveu aqui, né? Como profeta, ele fez muita coisa aqui na Terra. A profecia da seca. Elias apareceu pela primeira vez, declarando que não haverá chuva em Israel por vários anos, como castigo de Deus por causa da idolatria do povo. Então não era só o rei, né? Um povo, uma parte do povo também idolatrava a,
idolatrava outros deuses, né? Então, ele, como alguns profetas, fez alguma coisa, né? Deus ordenou ele que não haveria chuva em Israel, né? Ia haver uma seca, né? E com isso ele foi sustentado por corvos. Deus enviou Elias ao ribeiro de Querite, onde ele é alimentado milagrosamente por corvos com pão e carne. A viúva de Sarapate. Então, durante a seca, Elias é enviado a uma viúva estrangeira. Deus multiplicou milagrosamente a farinha e o azeite dela. Elias também ressuscitou o filho, o primeiro milagre de ressurreição registrado na Bíblia. Então, como havia seca, Deus fez, né, com que o profeta Elias fosse à beira de um riacho, onde ele tinha água e era alimentado por corvos. Depois apareceu, né, essa viúva, onde Deus multiplicou, né, o alimento dela, né, ele pôde ter alimento, e também onde apareceu o primeiro milagre da ressurreição registrado na Bíblia, né? Foi o profeta Elias. O desafio no Monte Carmelo. Esse é o ponto mais famoso da história de Elias. Após 3 anos de seca, Elias desafia 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Cada grupo prepara um sacrifício e ora ao seu Deus. O Deus verdadeiro responde com fogo. Então foi feito um desafio, né? O profeta Elias fez um desafio que eu não ia ter um altar, e nesse altar eles iam fazer as orações, e o Deus verdadeiro ia fazer que tivesse fogo nesse altar, né? Os profetas de Baal falham, mas Elias ora a Deus e envia fogo do céu que consome o sacrifício, o altar e até a água ao redor. Elias manda executar os falsos profetas e, em seguida, ora por chuva que finalmente cai sobre Israel. Então, além de no altar, né, além de para mais provar que Deus existe, né, que era capaz de acabar com a seca ou fazer qualquer coisa, ele ainda no meio das madeiras, no meio do altar, ele ainda joga fogo em tudo ao redor, e mesmo assim, com toda aquela água, ainda pega fogo em tudo, provando, né, que os outros deuses eram deuses falsos, e sim o Deus que Elias falava, o Deus que Elias seguia, era o Deus verdadeiro, né? A fuga para o deserto. Após o confronto, a rainha Jezebel ameaça matar Elias. Ele foge para o deserto deprimido, pede a Deus para morrer. Um anjo o alimenta e o fortalece. Ele caminha 40 dias até o monte Horebe, Sinai, onde tem uma experiência profunda com Deus. Deus não se revela no vento, no terremoto ou no fogo, mas em um sussurro suave. Deus renova sua missão e lhe ordena ungir novos reis, e escolhe Eliseu como seu novo sucessor. O nosso Eliseu aí também. Ó. O arrebatamento de Elias. Elias continua seu ministério com poder, caminha com Eliseu, separa a água do Rio Jordão com seu manto.
Ele é arrebatado ao céu em um redemoinho com um carro de fogo, sem passar pela morte diante aos olhos de Eliseu. Elias no Novo Testamento, que o Elias é do Antigo Testamento, né? Então ele também teve a sua passagem, ou foi comentado dele, pouco, mas foi comentado dele no Novo Testamento. Elias é uma figura central no judaísmo, cristianismo e ilamismo. Islamismo. João Batista é descrito como aquele que vem no espírito e poder de Elias. Elias aparece ao lado de Moisés na transfiguração de Jesus, representando os profetas. Seu nome é citado como exemplo de oração eficaz e fé. Elias foi um instrumento de Deus em tempos de crise espiritual. Sua lição de vida era fé e obediência a Deus, mesmo quando estiver sozinho. Coragem para confrontar o pecado e a idolatria. A importância do descanso e da intimidade com Deus. O poder da oração. O ministério de Elias ecoa até os dias de hoje. Bom, chegou no final a minha apresentação, um pouco que eu tinha para falar dele, e continuando um pouquinho aqui, né? A gente vê que um profeta, né, vamos falar aqui, lá do século 9 antes de Cristo, e como é atual toda a sua passagem, né? A gente hoje tem dificuldade, não dificuldade que eu vou dizer, como é que eu posso falar, mas a gente passa por isso aqui, né? A falta de Deus nas pessoas que a gente sente, né? Então, praticamente é o mesmo sentido, só que em tempos diferentes. E a gente vê muito, pelo menos eu posso dizer por mim, a falta de Deus nas pessoas, né? A falta de fé, que é uma coisa que acho que a fé veio dele, né? Um cara de muita fé, então acho que a falta de fé nas pessoas falta a distância de Deus, né? Então acho que estamos aqui trabalhando diariamente nos estudos, aprendendo, aprimorando um pouco. Acho que para ajudar novas pessoas também a seguir esse caminho, o caminho correto, o caminho de Deus, caminho, né, que Ele também lutou para isso. Acho que a gente também está aqui fazendo um pouco disso também, né? Seria essa a minha apresentação, irmãos. Consegue desconectar ali, Gladson? Já Já fizesse? Ok. Ah, aí. voltou. Top. Obrigado, Gladson. Parabéns pela tua apresentação. Foi sucinta e foi direto, né? A história do profeta Elias, né? Não há, lógico, não há grandes livros, né, extensos sobre a história dele, mas deu para pegar bem esse entendimento do que foi Elias na questão da presença de Deus, né, o que ele representa nessa vinda de um profeta num momento onde a humanidade, ou na verdade o povo de Israel, que estava fazendo o quê? Estava se desvirtuando, deixando de adorar ao Deus Criador para adorar esse Deus Baal, o rei da época, quando você falou, né? Era o rei Acabe, e Jezebel era sua esposa. E esse Deus Baal, né? Porque vocês não sabem, assim, para quem não sabe, né? Era como se fosse o Deus da fertilidade, das plantações, da natureza, só que se fazia muitos sacrifícios para esse Deus Baal ali. Aí eram sacrifícios com animais, sacrifícios rituais sexuais com prostitutas, etc. Sacrifício de animais, bois, carneiros e sacrifícios humanos, especialmente de crianças, queimadas vivas em rituais extremos. Então eles pegavam as crianças,
recém-nascidas, fazia uma fogueira e jogava as crianças vivas na fogueira, para o deus Baal dar fertilidade para a terra, para tu ver como era algo extremamente violento, imoral totalmente condenado dentro da espiritualidade, que estava, lógico, por quê? Porque impede que o espírito desses seres inocentes, crianças, né, de poderem se desenvolver na terra, né? Então, realmente, adorar o deus Baal naquela época, para o nosso Deus Criador, era uma aberração. E como é que faz para pegar o seu próprio povo, que está sendo desvirtuado através do rei e da rainha, né? Como é que você faz? Você manda um mensageiro, manda um escolhido, manda um profeta, que foi o Elias. Então, ele vem como profeta escolhido, para tentar trazer o povo de Israel, lógico, para a racionalidade, né? Que há um Deus só, que é o Deus criador das coisas, e seguir lá as escritas do Antigo Testamento, né? Moisés, etc., né? E aí, é muito interessante essa questão que o Elias ele faz esse desafio, eu achei interessante, Gladys, que ele faz esse desafio para os profetas do Baal, né? Os profetas do rei Acabe, 450, né? Tu colocou ali 450 profetas, e o desafio era, né? Vai vir uma coluna de fogo, vai queimar a oferenda, né? Quase igual, lembrando aqui, quase igual do sacrifício que era o que foi feito do Caim e Abel, né? Caim e Abel, mesma coisa, né? Um sacrifício foi aceito, o outro não foi aceito. O que não foi aceito é porque foi um altar feito com restos, com comida podre. E aí Deus, né? E faz o sacrifício, ele sacrifica o que é melhor para ele, dizendo o seguinte: a matéria não importa, importa sim é Deus. Essa é a lógica, né? Por trás desse sacrifício de Caim e Abel. E aí tem essa questão do sacrifício para demonstrar, então, ali, né, demonstrar nesse desafio, né, que o Deus verdadeiro é que consumiria tudo, inclusive a água que estava em cima desse altar, que foi feito com 12 pedras, né, para representar as 12 tribos de Israel que estavam perdidas, né? Então elas teriam que ser purificadas através do fogo. Aí entra o esoterismo, né? O fogo como elemento de purificação, tá? Por isso que vem a coluna de fogo, vem e queima. Por isso que ele também o Elias, ele também ele vai aos céus, né? Através de uma coluna de fogo que representa a elevação espiritual através do fogo. São alguns detalhes muito interessantes da história de Elias, e uma da viúva ali que eu achei muito interessante é que o Elias, quando ele encontra a viúva, ele pede para a viúva que ela dê para ele um bolo, um pão, algo para comer. Só que era uma seca extrema e a viúva não tinha mais alimento nenhum, não havia mais alimento. O último trigo que ela tinha e o azeite, ela ia preparar um alimento para ela e para o filho, né? Antes da morte certa, porque não havia mais alimento. 3 anos de seca. E ela aceita, então, ela faz o preparo do alimento e divide com Elias. Nesse gesto dela, é que Jesus se agrada do gesto dela, dessa compaixão que ela teve com Elias. Mesmo Elias sendo protegido de Deus, mas ela não sabia. E aí Elias, então, através de Deus, né, fala para ela que ela vai ter, então, o trigo e o azeite até o dia que viesse a chuva. Então, ela não morreu de fome porque ou seja, ela foi protegida por Deus, porque no coração dela havia misericórdia. E é o que era que Deus procura. E a história, aí o filho dela vem ficar doente e morre, né? O filho da viúva vem ficar doente e morre. E nessa morte do filho dela, então, como o irmão Gladys bem falou, é, com muita fé e muita oração, Elias pede para Deus para que tenha misericórdia daquela criança. E Deus, tendo a misericórdia da criança, Deus age e Deus faz a ressurreição dessa criança. Então, é o primeiro milagre, né, de ressurreição que a gente tem na Bíblia, como o irmão Gladys falou. Então, é para demonstrar que Deus está acima de todas as coisas. Deus inclusive, ele é superior à morte. Porque a morte que nós conhecemos, a morte é a morte material, mas até sobre a morte material, Deus é superior a ela.
Deus tem um controle total sobre isso. E ele demonstra, né, dessa forma. E isso foi uma maneira também das pessoas começarem a olhar para Elias o que ele estava falando. Ele estava falando do Deus único, para que os israelitas, né, o povo de Israel, voltasse os olhos para o Deus único e se afastasse desse Deus pagão, dessa idolatria do Baal, né, que era desse Deus, vamos dizer assim, demoníaco, né, que exigia, né, exigia sacrifícios de crianças, né, queimadas vivas em fogueiras, etc. É a história bem profunda. Uma coisa que tu colocou ali, Gladys, que eu achei interessante, é que Elias ele vai para o deserto, né? Ele fica 40 dias também, né? E essa simbologia do número 40, ele aparece várias vezes, né, na Bíblia, né, sobre o número 40, que é interessante depois a gente conversar sobre isso, mas é bem interessante. Vamos ver aqui. Então, a missão dele era que fosse derrotada essa idolatria. Ele precisava fazer com que essa idolatria terminasse, que achei importante. E Elias, né, foi levado ao céu em vida, ou seja, ele não experimentou a morte física, né, do corpo material, simplesmente ele ascendeu ao céu, né? E depois, né, como o irmão Glécio bem colocou ali no Novo Testamento, aparece que então ele retorna já como João Batista, né? Como João Batista. E aí, como João Batista, ele vem e aí ele abre o caminho para o Messias verdadeiro, Cristo, Jesus Cristo. Então, a história do nosso profeta Elias, ele traz a, a força que a oração e a fé têm. Então, em momentos onde ele estava desesperado, desesperançoso, porque a rainha Jezebel entrou em perseguição contra ele, tentando matar ele, ele foge, vai para uma caverna, e aí ele ora, pede oração, e Deus atende ele. Então, ele vai para o deserto, mesma coisa, ele ora, e Deus atende ele. Ele vai lá para o monte Horab, né? Que é o Monte Sinai, onde Maomé recebeu as tábuas da lei, e da mesma forma, né, ele ora e Deus atende ele. Então ele traz esse ensinamento de que o povo de Israel e também os povos que são de hoje precisam confiar na oração e confiar em Deus. Deus faz, Deus opera, desde que você ore, desde que você peça. Aí Deus vai agir, mas tem que ter essa oração, tem que ter esse pedido sincero para Deus, para que haja essa ação na sua vida. E uma finalizando a minha parte aqui, o rei Acabe, né, o rei Acabe tem uma história ali na, nos versículos que ele tenta comprar uma vinha de um vizinho, vinha de vinho, né? E esse vizinho não vende, é um Nabote. E aí a rainha Jezebel lá faz uma artimanha e condena o cara, mata ele, para que o rei pegasse a vinha dele. E aí Deus vê aquilo lá também como muita injustiça e Deus condena o rei. Isso não pode ser feito dessa forma. E o rei pede perdão para Deus e Deus então, né, ele deu isso não está escrito, né? Então ele pede perdão para Deus, então Deus é, a punição, né? Ou seja, a ação, reação, né? A reação aos atos dele viria depois da morte dele, que seria relativa a ele a não ter a descendência. Mas aí, numa guerra que teve, ele tenta enganar Deus novamente, mas ele não consegue. E Deus enxerga o coração dele, que está tentando enganar Deus. E aí ele acaba morrendo, claro, né? Como todo mundo acaba morrendo. Mas Deus enxerga o coração dele e ele acaba sendo punido pelos atos. Então, ação e reação. Essa é outra lição que a gente tira daqui. Novamente, irmão Leto, parabéns pela tua apresentação. Muito boa, muito sucinta e bem clara, assim, gostei bastante mesmo. Eu vou passar a palavra para o irmão Anselmo. Irmão Anselmo, se quiser se manifestar, toca a palavra, irmão. Boa noite, irmãos. Parabenizar o irmão Gladson aí pela belíssima apresentação. E um fato que assim chamou a atenção e assim que eu lembro também que eu vi e passou na Record essa novela no momento ali da fogueira, né? Que ele em oração ali ele pediu a Deus para que tocasse fogo mesmo com os objetos molhados.
E a gente vê quanto como as pessoas são cegas, né? Que mesmo vivendo tudo aquilo ali, o pessoal não acreditava e ainda começaram naquele momento falar que era ele fez artimanha de um tipo de magia negra ou coisa assim para que aquilo ali ocorresse, mas para não dizer que era um Deus dele, né? Nosso Deus, né? Então, como as pessoas são cegas e não querem enxergar, né? Era isso, gente, que eu tinha no meu comentário. Obrigado, irmão Anselmo. Irmão Maurício, se quiser se manifestar, toca a palavra, irmão. Boa noite aos irmãos, né? Inicialmente, parabenizar o irmão Gladson aí pela apresentação, né? Pela apresentação, parabenizar o nosso irmão comendador Jorge pela condução dos trabalhos, né? E alguns pontos aqui que eu tomei nota que se assemelham com o nosso dia a dia. O começo de tudo vem lá da rainha Jezebel falando sobre as adorações, ao Baal, aos falsos deuses, é, onde se direcionavam supostas oferendas, situações onde não agradava a Deus. E onde entra o Elias entra para combater tudo isso. E ele se assemelha muito a nós. A gente tem que pegar essa sacada. Sim, é, praticamente quase todo esse transcorrer que o irmão fez do, do profeta Elias se assemelha muito a nós hoje, pois profecia seca seriam os anos de dificuldade. Muitos de nós passamos o momento do exílio, de estar exilado, recebendo algo que é pré-julgado, mas que está te alimentando. E a situação do ser alimentado pelos corvos. Os corvos, eles sempre foram pré-julgados como animais sujos, animais que trazem doenças. Então, ah, exatamente aquela questão que o irmão Anselmo comentou ali. A visão cega, que muitos não enxergam o que se é para enxergar e o que não se deve enxergar. Então, ah, devemos nos policiar, como o profeta Elias trouxe, de enxergar as boas coisas, né? Vendo o que se precisa ver. Eh, como é que ele conseguiu fazendo isso? Como é que ele conseguiu fazer isso? Como é que nós fazemos? O momento da viúva de Sarapta, quando ela estava dentro da seca e onde ela, no momento final de desespero, através da luz que ela recebeu do profeta, ela recebeu o dom da compaixão e dividiu o seu pão. Dividiu aquele seu último alimento com o profeta. E o que o profeta recompensou-a durante todo esse processo de seca? Não te faltarás o azeite, nem o pão, nem o trigo para o teu alimento. E assim se passou. Passou-se o tempo, a questão da seca amenizou, houve a questão novamente da provação da doença, o filho morto. E ela, crendo no profeta, como nós devemos crer, recebeu a bênção da ressurreição do seu filho, que nós devemos crer na ressurreição, não somente na ressurreição da carne, mas nós temos que também crer na ressurreição do espírito, porque hoje existe muito pessoas com o corpo vivo, mas com a alma morta, sem essência. Então, que é o que
nós fizemos dentro dos nossos trabalhos. Cultivar as nossas almas, né? Cultivar os nossos espíritos, exatamente como eu falei na apresentação passada. Nós temos que treinar o nosso espírito, não somente treinar o nosso corpo. Passou-se o tempo, exatamente como a nossa vida. Tudo é um ciclo. Houve um momento de provação social. Aquela questão lá no Monte Car- Carmelo, agora me fugiu a palavra. Onde Carmelo. temos que provar socialmente que não estamos apegados ao pagão, ao material, e sim ao grande Deus, ao verdadeiro, não ao pagão, ao fútil. É a partir do momento que recebemos essa, essa afirmativa, ficamos mais fortes, conseguimos prosseguir. Dentro desse momento, após, ocorre a fuga ao deserto, que seria o momento baixo da nossa vida. Então, dentro, dentro do nosso ciclo, da nossa passagem aqui, nós temos que entender que não somente de alegrias é esse ciclo. Esse ciclo ele tem momentos ruins. Dentro desse ciclo, ele pediu para morrer. E o que que Deus fez com ele? Não, tu não vai. Tu vai ficar mais forte. Fortificou ele e jogou para cima. E depois disso vem um fato interessante, que é o início da passagem, não só do espírito, mas sim do dom de adorar e de semear a palavra, que foi onde ele começou a ter como, posso dizer, como aprendiz, como companheiro de jornada, Eliseu. É onde ele foi passando toda essa questão da adoração, de, da força. Então, isso se assemelha muito, muito, muito a nós, porque não existe o começo nem o fim, existe o transitório. Estamos dentro do transitório. Depois disso aconteceu a passagem onde ele foi levado aos céus, exatamente como no filme lá da Energia Pura. Aconteceu, quando eu fui estudando ali, eu fui vendo, foi me vindo os insights do filme. O momento lá que ele ficou isolado embaixo da casa, o momento que ele teve aprovação social, o momento lá onde ele foi levado a pessoas, se eu não me engano, acho que era o xerife, ou a pessoa lá que ele acabou conseguindo transmitir o sentimento, e depois no final, onde ele já tinha deixado a sua mensagem, já tinha preparado, ele fez a passagem. Pô, mas tu vai dizer, pô, mas é muito parecido. Pode ser parecido, mas são os ciclos dentro do processo que a gente passa. Nem todos vão conseguir ascender com a sua carne. Muitas das carnes vão ficar aqui, não vão ascender. Mas o principal que vai ascender, o que que é? O espírito é o que está dentro da gente. É o, é o que a gente traz dentro que a gente consegue transmutar. Então, essa questão do profeta, eh, quando eu estava estudando um pouco, eh, vendo, me veio um pequeno insight sobre o Frei Gilson, e se pareceu muito com as palavras que ele começou a cativar as pessoas, pessoas que não acreditavam começaram a acreditar, foi onde ele gerou, diremos que a indignação de Jezebel, né? Então,
vendo essa questão do Frei, vendo o Profeta, vendo o filme, vendo todas as outras coisas, junto com os nossos estudos, o que que a gente interpreta? Que nós somos uma etapa de tudo. Ah, não, vamos resolver tudo, vamos deixar tudo redondinho, que depois vai ficar tudo certo pro resto dos dias do bisneto, tataraneto, lá pra nossa 15ª geração. Não vai. A gente vai sair, não vai, às vezes, nossos sucessores não vão ter a mesma energia que a gente, vão se começar a tentar pelos pagãos. Então vai baixar, vai passar um momento ruim, vai ter uma, digamos que uma crise, uma seca espiritual, onde vai aparecer um outro profeta. Uhum. Por que que o irmão Gladson comentou que muitos dizem que Elias foi o sucessor de João Batista e fazem uma correlação? Porque de tempos em tempos a gente acaba recebendo pessoas iluminadas que transmitem isso. Porque na realidade é exatamente a questão do grau lá que a gente viu. É tudo um ciclo, né? A coisa tá girando. Ah, tá bom, tá um mar de rosa, relaxou, vai, volta pro zero, ficou ruim, então aquilo ali vai estar sempre exatamente, é aquele, tem aquele símbolo lá, que eu sempre esqueço como é que é o nome, aquele que tem o bem e o mal lá, o preto Yin com e branco Yang. lá, Yin e Yang. Yang. Isso. É isso aí. Aquilo lá é uma boa representação, porque um tá sempre entrando dentro do outro e ele vai se. A minha câmera tá aqui. Ela vai se consumindo, ele vai girando e ele vai sendo sempre um ciclo contínuo. Ele nunca vai parar, nunca vai ter um 100% e nunca vai ter o outro 100%. Um vai estar sempre penetrando dentro do outro e vai ser sempre essa cadeia. E onde Uhum. é que entra isso? Os profetas, que de tempos em tempos recebemos seres iluminados que conseguem fazer isso. E o importante é que hoje, quem sabe nós não seremos um profeta, algum irmão nosso. A questão toda é nós temos que estar preparados para não sermos a massa de manobra do pagão. Então, acho que isso é uma coisa muito interessante que nós devemos levar como missão. É absorver os conhecimentos bons que ao avanço da tecnologia a gente tem, de conseguir estudar coisas de 1000 anos atrás, mas também conseguir adequar as dificuldades do passado, os momentos de seca, os momentos de provação, para os nossos dias, para sermos melhores. E utilizar as pedras como um alicerce ou como um trampolim, né? Aí cada um faz o que quer. Não podemos forçar, mas podemos orientar. Fecha. Até peço desculpa que eu me alonguei demais. Só um pouquinho. E, Mas muito boa as tuas colocações. Muito boa as tuas colocações. e fecho aqui minhas Parabéns, Maurício. Mas é colocações. isso aí. Deixo, Esse deixo a minha palavra aqui com exercício os que a gente irmãos. faz, esse exercício mental que a gente faz com as apresentações é importante. Mas é muito boas as tuas colocações, Maurício. Parabéns. É, vou, vou passar a palavra pro irmão D'Angelo. Irmão D'Angelo, toca a palavra, irmão. Parabenizar o irmão Gladson, ah, muito boa apresentação. Ah, vamos começar pela parte mais fácil, né? Que eu acredito que seja o fato da corrupção. A corrupção e a idolatria. O que acontece? Vivemos nela hoje e vamos sempre viver, porque o ser humano ele acredita na parte mais fácil, ele acredita na parte mais simples. Fazendo mais fácil, ele vai diminuir o trabalho dele
Então ele vai ter mais tempo para ele fazer o que ele quiser, e ele acaba indo pelo lado mais ruim e sombrio. Ele geralmente, quando ele corrompe e se corrompe, o próximo, ele está indo contra Deus. Ele está indo totalmente contra Deus, porque quando o cidadão ele está corrompendo, porque ele acha que ele tem razão, porque ele acha que é o certo a fazer, ele tá acabando com a possibilidade do próximo, que está enxergando ele como uma pessoa digna, destruindo o outro irmão, a outra pessoa. Então, isso é uma coisa que aconteceu, e vai acontecer e está sempre acontecendo, porque o ser humano, é como eu falei, ele quer sempre o mais fácil, ele quer sempre o mais, para ele ter vantagem, e tudo começa naquela simplicidade de, vamos botar para nós aqui, na fila. Aí tu vai tirar vantagem porque tu estás na frente lá e tem um amigo teu que quer passar na frente. E tudo isso desagrada, porque a gente sabe o que é certo e o que é errado, né? Aí depois é a providência divina, a providência de Deus. Ela tá sempre com os justos. E não é fácil ser justo no meio dessa corrupção, dessa situação que tu acha que às vezes até tu desacredita, será que eu estou no lugar certo? Será que isso é certo? Porque muitos preferem não acreditar no divino, no Deus no todo, porque eles acham que é um ser inanimado, que eles não conseguem enxergar, não conseguem tocar, porque é mais fácil eles pegar alguma coisa, sei lá, vamos botar aqui, um influencer, que tem toda uma mídia, que eles acham que aquele cara ali é Deus, o que ele fala é regra. Então a providência divina, ela sempre vem. Tudo que tu faz de bom, vem para ti. Tudo que faz de mal, também vem. Não tem espaço. É sempre bom entender que a providência divina, ela está sempre com os escolhidos. E não pensa que é fácil, porque é dedicação e determinação. Como tu vive no meio de corrupção, no meio dos lobos, tem que se policiar para entender o que é certo, o que é errado, e mais, trabalhar dia a dia nesse sentido, nesse intuito, de querer estar com Deus, Uhum. praticar sempre. Aí entrou a parte da caridade da senhora viúva que foi atender o cidadão, né, o Elias, e foi levar pão, né, um pássaro foi levar pão, aquela coisa ali. E o mais engraçado, né, quando aconteceu de filho dela passar essa matéria para outra, ela se comoveu tanto que ela pediu ajuda, ou o profeta resolveu ajudá-la. Com a fé e a dedicação que ele teve, com a caridade que ela também teve, ela recebeu. Alguém pediu alguma coisa em troca? Não, providência divina. Ele nunca falha. Irmão, me alonguei. Quero parabenizar de novo o irmão Gladson. Sempre certinho, retinho. Olha, irmão. É isso aí, irmão D'Angelo. A apresentação do Gladys foi muito boa. E a tua colocação e a colocação do Maurício também foram muito bem pontuadas na questão da questão dos ídolos, né? A idolatria atual. O que que o ser humano idolatra atualmente? E quanto mais você idolatra entidades ou seres ou, né, figuras que se afastam de Deus, né, que são longe de Deus, mais você se afasta da própria criação. E quanto mais longe da criação, menos proteção divina você vai ter. Ou seja, está sujeito a mais intempéries e mais
mais sofrimento. Por que eu falo sofrimento? Às vezes as pessoas podem ter, mas se eu me afastar de Deus, eu vou sofrer? É um sofrimento porque quando você está com Deus, Deus não só te entende, como ele te ampara. E quando ele te ampara, ele te traz o entendimento. E através do entendimento, você consegue encontrar maneiras de se libertar daquele sofrimento que você está, naquele momento, tendo. Desde que você tenha olhos, que você consiga enxergar, que você não tenha as amarras que você tem. Você tem que tentar enxergar Deus, que ele está te dando ele está abrindo uma janela, está abrindo uma porta para você. E isso é para todo ser humano, desde o mais santo ao mais desgraçado deles, Deus vai trazer uma porta de iluminação. Ah, mas aquele cara que fez aquele, Deus vai abrir uma porta de iluminação para ele, para que ele consiga sair daquela negatividade. Lógico, existe a lei da causa e efeito. A lei da causa e efeito é uma lei de Deus, não é simplesmente uma lei científica, é uma lei de Deus, causa e efeito. Isso aí, no mundo espiritual, funciona. E funciona para o ser humano. O ser humano tem que entender que funciona dessa forma. Quando fala em ídolos ali, o D'Angelo falou em ídolos e o Maurício também, aí quais são os novos ídolos da nossa humanidade? O ego, dinheiro, prazer imediato, que é o que muitos buscam, a tecnologia é um ídolo. As pessoas idolatram a tecnologia e, né, preterem Deus, deixa em segundo plano. A ciência como um dogma, né, quando se rejeita o mistério espiritual em nome da razão absoluta, ou seja, a ciência explica tudo. Mas todos os cientistas, todos eles, em todos os tempos, eles só conseguem chegar até um certo ponto. Dali para frente não há explicação científica, porque aí entra, vamos dizer, entre aspas, né? Entra a metafísica, entra a ciência da espiritualidade, da energia espiritual, ou seja, já entra em outro plano. Não há cientista que tenha a resposta para tudo. As celebridades e os influenciadores, né? São ídolos hoje da nossa sociedade, então os caras idolatram esses ídolos. Então temos lá a Virgínia e não sei quem, e aquele outro artista, e aí se aquele artista faz aquilo, aí uma geração inteira de adolescentes e jovens e até adultos, até velhos, copiam aquilo como certo, né? E às vezes está levando, às vezes, uma geração inteira para um caminho totalmente equivocado. A Anitta, como um ídolo, né? Infelizmente. Então, o poder e o controle. Então, existem muitos ídolos hoje, uma idolatria, né? Na nossa humanidade. Então, essa apresentação do irmão Gladson traz o Elias dizendo o seguinte: cuidado com os ídolos que você está adorando. Cuidado. Você pode estar adorando ídolos que vão te afastar de Deus. E o afastamento de Deus traz o sofrimento. Tá? Traz o sofrimento. Por quê? O afastamento de Deus, quanto mais longe da energia que vibra na mais pura energia, né? Na pureza, você vai para a sujeira. Quanto mais sofrimento você tem, mais longe você está de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais compreensão, mais tranquilidade, mais paz de espírito você tem. Então, são essas ponderações que eu gostei muito do que tu falou, D'Angelo, e do que o irmão Maurício falou. Só para pontuar aqui, irmãos. Vou passar a palavra para o nosso irmão Paulo. Irmão Paulo, tá com a palavra, irmão. Tá todo agasalhado, igual o irmão Klaus aí também tá todo agasalhado, deve estar muito frio aí. Olha, o friozinho chegou, né? Chegou para valer, com neve e tudo. Hoje foi um dia especial aqui. São Joaquim, né, Paulo? São Joaquim. E quero inicialmente dar uma boa noite a todos os irmãos, né? E já pedir desculpas porque hoje me enrolei no horário, mas de uma maneira bem sem muita razão. Eu estava em uma atividade e viajei que o horário era às 8h30. Cheguei certinho às 8h30 aqui. Então, peço desculpas. Mas agora, com esse erro, com certeza, a próxima já cravo o horário das 8. Perdi a apresentação do irmão, foi o Gladson, né? Mas vou depois recuperar aqui o vídeo, vou assistir. E não posso comentar muito sobre a apresentação, mas para mim, é sempre muito rico ouvir todos os comentários. Esses temas são
os recorrentes que a gente, né, está sempre tentando compreender e aplicar na nossa vida, a coisa do deserto, né? O deserto aí, independente dos 40 dias ou não, todo deserto é uma luta, né? Uma travessia para chegar até uma terra santa. Mas é difícil, né? Porque você pode ficar 40 dias, pode ficar 40 anos, né? O deserto é brabo. É quando você sai do conforto de uma certa ilusão, né? Que você está confortável. O conforto sempre é para a gente desconfiar, né? O conforto não pode durar muito tempo, né? Porque deve ter alguma coisa errada no conforto. Mas esses temas sempre são muito ricos, né? E a Bíblia traz essas histórias maravilhosas, né? Elias eu conheço pouco, confesso que tenho que ler mais, mas sei que é um profeta importante porque ficava no pé dos judeus ali para tentar recuperar um caminho que se perdeu, né? Então, isso e como o irmão Maurício comentou, é sempre um ciclo, né? Que, infelizmente, nós, como humanidade, como povo, e individualmente, infelizmente, temos que passar, que é, em alguns momentos, encarar um deserto e como o outro irmão comentou também, graças a Deus, que Deus aparece e nos mostra o caminho para sair, né? Só que, claro, sempre com muito esforço, muito trabalho, né? Mas sempre devemos agradecer a Deus, que realmente é quem nos tira desses momentos, né? E que nos faz sair dele fortalecidos, né? Essa é a minha experiência pessoal também, né? Não é só da literatura e do que a gente vê, mas comigo foi assim e acredito que com muita gente é assim, né? Faz parte da vida, né? Do ciclo da vida. E para mim sempre é muito bom ouvir, né? A opinião dos irmãos, sempre relembrar isso, né? Porque isso é o nosso trabalho, né? De tentar melhorar, né? Tentar entender melhor tudo isso, né? Então é isso. Semana que vem, se Deus quiser, eu chego no horário para compreender melhor a palestra e comentar melhor. É isso aí, show de bola. Sobre o deserto, falou do deserto, eu vou só complementar aqui, né? O que o deserto traz? Primeiro, ele traz o isolamento. A pessoa fica isolada. Depois, ele traz as provações, né? Como você falou, tem todas as provações. Então, imagina, você fica isolado, você tem as provações de sobrevivência no deserto, depois um silêncio total no deserto, e depois o caminho da libertação. Então, a figura da pessoa atravessar um deserto, né, tem esses significados aqui bem interessantes. Obrigado, irmão Paulo. Vou passar a palavra para o irmão Klausen também. Klausen, desculpa, irmão Klausen. Tá muito frio aí, Klausen. Boa noite. Boa noite. Tá fresquinho. Fresquinho, tá doido. Não, tô sendo modesto. Deu friozinho, deu uma neve hoje, legal, né? Mas tá bom, tá bom. Gosto do inverno. Aí no finalzinho do inverno já tô cansado do frio, quero o verão. Mas no finalzinho do verão tô cansado do calor, quero o inverno. É bom curtir o verão, curtir o inverno também. É verdade. Mas então, parabéns aí, irmão Gladson, pela apresentação, né? Contando um pouco aí sobre a história do profeta Elias. É bem interessante. E interessante também os comentários aí dos irmãos. Sim, aquelas coisas das histórias daqueles tempos, elas são carregadas de simbologias, né? E através de simbologias vem os ensinamentos. Então, são veículos, são mecanismos que dá para a gente desdobrar, como os irmãos estão desdobrando aí, e encontrando os ensinamentos, né? Mas assim, eu me contenho um pouco nos comentários, senão vocês daqui a pouco os irmãos vão querer me colocar na fogueira também, então tem que ir um pouco com calma. Mas é porque assim, eu fico receoso quando as histórias vêm com essa conotação de que Elias foi para tal lugar e lá eles adoravam os falsos deuses. Como assim falsos deuses? Que Deus que é verdadeiro? O teu Deus é verdadeiro? O que é Deus verdadeiro? Se uma pessoa bate martelo e diz que o seu Deus é verdadeiro, ela já não está compreendendo o que é Deus. Eu acho que já está fugindo um pouco da espiritualidade, quando ela se arma defendendo alguma religião.
Porque vamos tirar hoje no mundo. Quantos deuses são adorados no mundo hoje? Não é só o Deus do cristianismo, né? Então a gente não pode pregar e bater o martelo como esse Deus é o Deus verdadeiro, né? Assim que começam as guerras religiosas. Quando um lado defende, não, o meu Deus é verdadeiro, não, o meu é Deus é verdadeiro, não, o meu é Deus, né? Sacrifícios de criancinhas aí são coisas que, de repente, Elias via muitas oferendas, muitas ofertas a deuses que não faziam sentido dentro da concepção dele como de um Deus criador, né? E aí pregava, então, a versão dele de o que seria Deus. E outras coisas assim, e outra coisa assim que eu tenho muito receio quando a gente fala de religião, quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente vai estudar essas coisas antigas, é que naquela época, naquele tempo, lá em 800 de pedrada antes de Cristo, né? Século 9 antes de Cristo, naquela época se acreditava que Deus era uma entidade que te punia. Então a seca é porque Deus queria punir o povo com a seca. Pô, eu não consigo acreditar num Deus que pune pessoas e nem um Deus que salva pessoas. Deus é o caminho da luz, Deus é o caminho do bem. Vai em busca de Deus, tu vai em busca do bem. Mas tu vai atribuir as desgraças da tua vida a um castigo de Deus? Não, não faz sentido. Mas naquela época eles acreditavam nisso, né? Então eu sempre tenho um pouco de receio assim quando se defende a imagem de um Deus punidor ou um Deus salvador, né? Eu acho que daí vai colocando um véu na frente da espiritualidade, até esse véu fazer com que tu só enxergue aquela espiritualidade, não consiga enxergar outra. E a espiritualidade é justamente o contrário, é a tirada dos véus e não a colocada de véus. Mas, enfim, seria essas colocações que eu queria É isso aí, irmão colocar Cláudio. hoje. É sempre bom ouvir tuas colocações, né? É sobre a questão de será que a seca, né, foi uma punição ou não foi uma punição, né? A questão é até eu conversando hoje com o irmão Ricardo sobre como é que Deus age, né, perante seus filhos, né? Então, em primeiro lugar, se você acredita em Deus, sim, acredito que há um Deus criador de tudo e que nós somos os filhos ou criaturas dele, ou somos somos criaturas de Deus, né? Como existem várias outras criaturas. Somos criaturas racionais, temos consciência e tal. Então Deus criou quando o ser humano ele age de forma equivocada, errada, e Deus vai punir, ou o que um pai faria hoje, né? Há dois conceitos, né? O ser humano trazer Deus para o conceito de humanidade. Deus não é humano, é um equívoco achar que Deus é humano. Deus não é humano. O primeiro ponto é esse. Deus não é humano. Deus é criador de tudo. Não só criador, não só do ser humano, de galáxias, de planetas, de todas as formas de vida em vários planetas, em várias galáxias, em vários mundos. Deus cria tudo. Cria a energia, a gravidade, elétrons, prótons, bósons de Higgs e tudo que a gente imagina e não imagina e não tem capacidade de entender. Então, Deus cria tudo isso aí. É o criador de todas as coisas. Bom, então a gente não pode trazer Deus para dizer assim, Deus é um humano, então por ser humano, Deus tem que ser 100% bom. Por que ele tem que ser 100% bom? Qual é a definição de ser bom e ser mal, né? Então, um pai, ele pode punir um filho? O que é punição? Trazer 3 anos de seca é uma punição? É uma punição, é um castigo, claro que é um castigo, mas ele tenta trazer o quê? A humanidade para tentar voltar à racionalidade. Como é que traz a humanidade para a racionalidade? Porque o ser humano, ele tem as suas próprias perspectivas, suas próprias singularidades. O ser humano tem uma singularidade diferente. Então, Deus tem que fazer o quê? Ele tem que trazer dentro da singularidade do ser humano como o ser humano pode enxergar e pode trabalhar e pode entender e pode tentar compreender e amar a Deus de uma maneira diferente, quebrando não, ou achando o caminho mais perfeito dentro do seu próprio livre-arbítrio. Como é que Deus faz isso? Então Deus, bom, quando o ser humano se desvia de Deus
e começa, como já falei de outra vez, né? Quando o ser humano começa a sua autodestruição, quando o ser humano começa a se autodestruir, o que um pai vai fazer? Ele vai tentar chamar o filho para a lógica, para a realidade. Então ele traz o filho dizendo o seguinte: como é que eu vou trazer esse povo para a realidade? Vou trazer uma barreira para que ele pare de se destruir. E a destruição, o que que era? Era o afastamento do próprio Deus. Ah, mas afastamento de Deus. Por que Deus queria que, né? Qual é a lógica disso? As pessoas vão se afastando de Deus até que elas começam o quê? A se matar. E eles estavam fazendo isso com as crianças. Estavam pegando as crianças. Isso aí é registro, tá? Não é invenção. Todos os registros do Deus Baal, pesquisa Deus Baal, que você vai ver. O Deus Baal, que eles faziam vários sacrifícios, e um dos sacrifícios que eram feitos era matar as crianças. Então, a mulher tinha uma criança, um neném, e eles precisavam o quê? Matar essa criança, não era matar, é sacrificar, ou dar a este Deus a alma dessa criança morta, né? Queimada, eles queimavam, faziam a fogueira e queimavam, para que esse Deus Baal, né? Trouxesse bonança, fertilidade para isso é um afastamento de Deus, porque você começa a dizer o seguinte: eu sou mais importante que aquela alma daquela criança. Isso não é afastamento de Deus? Claro que é afastamento de Deus. Então, mas então Deus está punindo porque trouxe seca. Deus trouxe uma correção para a humanidade. Deus não é punitivo. Você não pode pensar que Deus é punitivo. Deus é corretivo. Ele traz uma correção. E é uma correção para almas que vão tem as pessoas que acham dessa forma, né? Que almas que vão reencarnar. Então há uma punição, ou seja, há uma correção do rumo para essas almas. São almas que vão para um caminho sempre autodestrutivo, ou eu faço uma correção para que essas almas não se autodestruam. Não só autodestruam elas, como o irmão D'Angelo falou, autodestruam ou destruam os próprios irmãos, que é o que aquele momento histórico estava acontecendo. Eles estavam destruindo os irmãos deles. Quem eram esses irmãos? Crianças. Eram todos que fossem contrários ao entendimento do rei Acabe e da rainha Jezebel. Estavam praticando essa destruição dos próprios irmãos. Onde estava a espiritualidade ali daquele povo? Não tinha espiritualidade. Como é que Deus vai corrigir eles? Deus traz algum elemento. Trouxe a seca. E a seca é algo tão dramático, grave. Deus trouxe uma correção. Vou corrigir o rumo deste povo. O povo poderia, através da seca, simplesmente continuar adorando Deus Baal. Parabéns. Pronto, está resolvido. Escolheu o caminho da destruição, porque o Deus Baal pela linhagem que eles estavam seguindo, ia ser autodestruição. Mas aí, através do que aconteceu, do fogo que veio do céu, porque Deus criou tudo. Se Deus criou tudo, Deus pode tudo. A matéria para ele é algo que ele consegue converter, transverter, fazer o que ele quiser na matéria. Então ele consegue trazer um ensinamento para esses espíritos. Olha, vocês estão indo para um caminho errado, de destruição. Eu amo tanto vocês, presta atenção, meus irmãos. Eu amo tanto vocês que eu vou trazer uma correção para vocês. Uma correção no caminho de vocês, no espírito de vocês. Irmãos, abram os olhos, o caminho está errado. Pare de dizer que esse Deus é um Deus vingativo. Deus não é um Deus vingativo. Deus não é um Deus do ódio. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do ódio. Não, Cláudio, estou falando geral, tá? Porque não é só você que pensa assim, muitos irmãos pensam assim. Que quando você lê o Antigo Testamento, você vê muita da imponência de Deus dizendo o seguinte: aconteceu isso, vem um castigo. Você vê sempre como castigo. Deus castiga. Peraí, castiga ou está corrigindo? Deus está corrigindo, não está castigando. Porque a tua alma, presta atenção, a tua alma, ela é imortal, ela vai voltar e vai voltar até ela entender que Deus é o caminho certo. Não vá para a destruição, vá pelo caminho certo. Correção, um bom pai corrige seu filho. Um bom pai não deixa ele se autodestruir. Ele corrige incansavelmente até o filho entender que ele está errado. Mas ele agiu errado comigo. Para você agiu errado. O pai, para ele, está agindo certo.
só um parêntese bem grande, tá? Desculpa aí, Cláudio. Desculpa os irmãos também, um parêntese bem grande. Mas é só esse o meu entendimento, né? Sobre essa questão aí do eu já tive o mesmo pensamento, Cláudio. Deus Antigo Testamento, um Deus punitivo, né? E no Novo Testamento, o Deus do amor. Aí na Cabala explica diferente essa forma, mas eu comecei a compreender diferente. Comecei a compreender que a correção, todo filho precisa de correção. Um bom pai corrige. Um bom pai não deixa o filho se destruir. Não deixa. Isso não é amor, cara. Isso não é amor. Um pai que deixa o filho se destruir, isso não é amor. Nunca foi, nunca vai ser. Nunca vai ser. É minha opinião, sincera. Mas, como diz o meu irmão Gustavo Feyer, né? Amo todos vocês. Essa é a... Vou passar a palavra, depois, Cláudio, se quiser complementar, eu complementar, mas eu vou passar a palavra para o irmão Max. Irmão Max, está com a palavra, irmão. Boa noite, meus irmãos. Bom, uma bela apresentação do irmão Gladson. Parabéns, irmão Gladson, que deu bastante tricô para a gente ficar tricotando aí, cada um dando a sua argumentação, a sua posição, e isso é muito bom. E foi motivado pela ótima apresentação do irmão Gladson, né? Os irmãos falaram, nossa, eu aprendi, eu não conhecia a história do profeta Elias, além dele subir aos céus através da carruagem de fogo. Então eu não conhecia praticamente nada da história dele. Mas eu vou tentar sair um pouquinho do tema central, né? Mas depois no final vocês vão perceber que tem a ver. Sempre quando eu entro na reunião nossa, eu faço o seguinte raciocínio. Como que ela vai valer para mim hoje? Que aprendizado eu vou tirar da reunião, né? De que forma o nosso encontro vai me ensinar algo? Sempre eu faço isso, né? E hoje além da brilhante apresentação dos irmãos, do irmão Gladson e da fala dos irmãos, né? O que vem são duas palavras, vícios e virtudes, na minha interpretação de tudo que ocorreu hoje, através da apresentação. Por que vícios e virtudes, né? Através do profeta Elias, né? O profeta é aquele que profetiza, né? Tudo que ele fez, que ele falou e que ele defendeu foram as virtudes, porque ele combatia quem estava através dos vícios. O que são vícios? Tudo que nos afasta do divino. O que são virtudes? O contrário, tudo que nos aproxima do divino, né? Ou de uma energia superior, ou de um Deus, ou do Deus, enfim. E quando a gente fala em virtudes, me ficou a seguinte reflexão. Será que se eu não ter fé, será que se eu não ter, não, será que se eu tiver mais fé, ou mais esperança, ou mais caridade, ou ser mais justo, ter mais fortaleza, ou ter mais temperança e ter mais prudência, eu não vou me aproximar dessa energia criadora ou de um Deus? Ou seja, se eu cultivar essas virtudes e as nossas virtudes, as 7 virtudes eu acabei de citar, vai ser o contrário dos vícios, que são as coisas que nos afastam, né? Hoje, vocês muito bem falaram, o comendador Jorge falou, D'Angelo, o irmão Gladson na sua apresentação, o irmão Anselmo. A gente adora falsos deuses, né? No sentido sentido metafórico, vamos dizer assim, né? Mas trazendo para os dias atuais, tem tanto, vamos dizer, falso guru na internet que muita gente segue, que a gente acha que é o verdadeiro, o dono da verdade, ou algo do tipo. Outros vícios, né, como o egoísmo, a arrogância, a prepotência, como o comendador Jorge muito bem, o excesso de querer do dinheiro, das coisas materiais, né? Então são tudo coisas que nos afastam dessa energia superior criadora. Então, para concluir, meus irmãos, o maior ensinamento que eu tive hoje da apresentação do irmão Gladson
foi traçar um paralelo do que fez o profeta Elias através da sua profetização, querendo que todos se aproximem das virtudes e se afastem dos vícios. Era isso. É isso aí, opa, é isso aí, irmão Max. Bem que tu falou, é realmente que a nossa humanidade tem. Nós estamos com muitos ídolos. E às vezes nós estamos idolatrando esses ídolos até sem perceber, né? E um dos grandes ídolos que nós temos hoje é a tecnologia, né? A gente idolatra muito a tecnologia, e quanto mais a gente idolatra a tecnologia, a gente acaba se afastando muitas das questões de Deus, né? Da contemplação, do mundo espiritual que nos rodeia, que faz parte da gente. O irmão José, Zezinho, tá com a palavra, irmão. Se quiser se manifestar, você está Boa aí. noite, irmãos. Parabenizar o irmão Glécio pela apresentação sucinta, mas deu o recado para que a gente captou bastante a mensagem. Eu queria dizer que nós todos tenhamos a fé e a coragem do Elias. Por que é o que eu falo fé e coragem? Porque a importância da fé inabalável do sujeito que enfrentar 900 antes de Cristo no mundo politeísta, o cara chegar e cravar uma estaca e dizer, não, a gente tem que cultuar um Deus só, e nem vou entrar nesse mérito do certo ou errado, mas a coragem e a retidão dele de acreditar até o fim naquilo ali, não arredar o pé e ancorado no maior, no bem supremo que é Deus, né? Então, que a gente tenha essa fé e acredite nos nossos princípios, e a gente vá até o fim daquilo que a gente acredita e, acima de tudo, escorado na nossa fé e acreditando que é o certo, porque, embora não vou entrar nesse tema, mas a verdade para umas, acho que tem eu acredito também que tem uma fé que ela tem uma fé que ela é verdadeira e a gente deve seguir, sabe? Então, é isso, que a gente tem a fé e a coragem do Elias. É isso, irmãos. Opa, irmãos, muito bem colocado. Fé e coragem. Muitas pessoas têm fé e não têm coragem. Muitas pessoas têm coragem e não têm fé. O Elias tinha fé e coragem, porque ele enfrentou o rei, né, o rei da época, que era o rei Acabe e a Jezebel, e eles tinham 450, né, que o irmão Gladys colocou ali, 450, eu não sei se eram profetas ou o pessoal que fazia as, né, os holocaustos, as coisas deles lá, 400, enfrentou todos eles, fé e coragem, mas a coragem dele estava alicerçada na fé, né? A coragem, ele tinha coragem porque ele tinha uma fé tão verdadeira que a coragem para ele era algo tão natural, porque a fé dele era algo... Comendador, desculpa interromper, e naquele tempo não tinha o WhatsApp para te mobilizar o pessoal, vamos fazer isso. Não, o cara ia para uma praça pública e abrir o peito falando que acreditava. Tu imagina a coragem do cidadão, né? Romper É com isso aí. com uma cultura da época politeísta, acreditavam numa... Deus livre. É Na isso. verdade, como eu te falei, assim, a coragem dele era muito baseada na fé, né? Ele tinha tanta fé que não ia nada acontecer com ele em Deus, que ele foi, Né? enfrentou o rei, né? E depois, lógico, a Jezebel deu um corridão nele, ele foi para a caverna, depois foi para o deserto, foi perseguido, ele continuou com a fé dele, e aí no final ele foi, ascendeu aos céus aí com Deus, ascendeu ele aos céus. Depois tem a questão ali, né, se João Batista era Elias e tal, né? Tem toda uma evolução dessa diálogo ali, que os profetas, lá em Israel, depois eles queriam saber se João Batista era o Elias, né? E João Batista disse, tá, eu não sou Elias. Mas Jesus fala, não, ele era o Elias, sim. Então é interessante essa parte. Irmão Ricardo? Boa noite aos irmãos presentes. Gledson, parabéns, tá, pela apresentação. Acho que ela foi clara e eu acho que é interessante a gente às vezes já ouviu falar do nome e às vezes a gente não tem para a gente parar e estudar. Então, acho que é interessante a gente começar a entender. Acho que a
a ideia desses trabalhos é a gente ter um pouco dessa informação para depois a gente começar a estudar um pouco mais. Então, eu acho que a tua apresentação foi muito legal, foi sucinta, foi clara, e com isso, a gente vai dar vontade de entender um pouco mais. Também colocando, assim, sobre a figura do profeta Elias, ele é muito falado e a gente começa a entender, principalmente pela parte do arrebatamento, né? Então, só para a gente também colocar isso, que a gente já teve nos estudos, né? Então, nós temos 3 pessoas que foram arrebatadas, né? Nós temos o próprio Enoque, que faz parte da nossa comendadoria. O Jorge já tinha falado também do Melquisedeque, né? E agora a gente falando do Elias. Então, é interessante a gente ter essas 3 pessoas, que essa parte do arrebatamento provavelmente tem muito a ver com o que o Jorge comentou sobre a fé e a coragem, né? Então, se Deus tirou ele da morte e trouxe direto, né, para ele, é que ele viu nessas 3 pessoas é, características importantes de fé e coragem. Então, eu queria colocar isso, que eu acho que é interessante a gente também, né, colocar essa parte do arrebatamento dessas 3 pessoas e falar provavelmente do Enoque, né? Então, novamente, obrigado, parabéns. Acho que bons comentários, tá, de todos os irmãos. D'Angelo, gostei ali do teu papel de parede, ficou show de bola. A gente estava lá em Caravaggio, né? Então, show, parabéns. E, Gleison, novamente, parabéns, tá, meu irmão? É isso aí, irmão Ricardo. É interessante que a questão do arrebatamento, né? Temos ali quando Jesus ele tem a transfiguração, né? No ser de luz, ele está diante de quem? De Moisés e de Elias, né? Para te ver como Elias era importante como profeta, né? Então é Moisés, Elias e Jesus. Antes dele ser crucificado, ele vai ao monte, ele ora, e aí é como se fosse uma indagação, né? Será que tu estás entendendo a tua missão? Aí Jesus, ele se transfigura e diz, não, eu estou pleno, eu estou entendendo toda a minha missão. E aí ele se apresenta como um ser totalmente superior na frente de Moisés e de Elias. E aí os discípulos falam, vamos fazer então as cabanas para vocês dormirem aqui, Moisés, Elias e tal, né? Então tem toda essa história, mas para te ver a importância de Elias, né? De um ser tão um obreiro, né? Um obreiro de Deus tão importante que foi Elias. Talvez pela sua fé tão, né? Fé e coragem, como o irmão José Prestes trouxe ali. É isso aí, meus irmãos. Nós vamos encerrar a nossa reunião hoje. Parabéns novamente, Gledson. Eu vou te passar agora a palavra para o irmão Gledson para fazer considerações finais. Mas se o irmão Cláudio quiser falar alguma coisa, irmão Cláudio, o Cláudio também está com as palavras. Ok? Beleza. Irmão Gledson, se quiser se manifestar, toca a palavra, irmão. Parabéns novamente pela tua apresentação. Primeiro, agradecer aos irmãos, agradecer ao comentador. Acho que a apresentação foi. Não entrei em muitos detalhes, mas eu fui bem, como foi falado, né? Direto e reto, mas esse direto e reto nos proporcionou todo esses raciocínios dos irmãos, né? Em tudo que foi falado aqui, né? Fé e obediência a Deus, mesmo quando estamos sozinhos. Vou ler novamente as lições que deixou, né? Coragem para confrontar o pecado, né? Importância do descanso e a intimidade com Deus e o poder da oração. Então, a oração tem poder, a gente já viu isso, né? Quando a gente ora. Vocês estão me escutando? Perfeito. Tá. Então, quando a gente ora, não vou entrar no mérito que foi falado, né, de punição ou não, mas eu acho que o que a gente tem que levar, eu acho que hoje dessa reunião é a ausência quando a gente não está com Deus, né? Então, o que eu quero para mim? Eu quero estar leve, eu quero conseguir dormir tranquilo, acordar, estar de bem com os irmãos, ou eu quero estar ao contrário? Eu quero estar irritado, eu quero estar no mundão, quero estar no meio de confusão e coisa nada. Eu prefiro estar nesse caminho reto que eu acredito que o Criador nos proporcionou. Outra coisa que eu quero deixar para os irmãos aqui, né? Elias foi um instrumento de Deus em tempos difíceis, né? Eu acredito que nós temos que ser esse instrumento hoje, com um pouco de conhecimento que cada um tem, para levar tudo de bom que tem
na ausência do mal, vamos dizer assim. Então, acho que a gente tem que ser esse instrumento. Nós, com esse pouco conhecimento que a gente tem que levar esse conhecimento e ser esse instrumento como Elias foi, né? Então, a gente tem que ter a mesma fé, a mesma coragem e mostrar o mundo bom que tem. Acho que seria esse a minha fala final, né? Nós temos coragem e ser esse instrumento para levar para todas as pessoas que estão do nosso lado, nossos familiares, pessoas que vão passar pela nossa vida, mostrar tudo que tem de bom, né? Que Deus nos proporciona. Seria isso, e agradecer aos irmãos, ao comendador, por colocar, eu acho que muito bem cada trabalho que pede para nós fazer. Acho que é muito bem colocado para cada irmão, né? Seria isso. Obrigado aos irmãos e ao comendador. Isso aí, irmão Gledson. Finalizando, né? Parabéns novamente, irmão Gledson. Parabéns a todos os irmãos que estão presentes hoje. Assim, a gente sabe que cada um há o sacrifício individual de cada um de estar aqui hoje, né? Não podia não estar, mas está aqui, está discutindo, está escutando, está dando a sua opinião. Isso é importante. Tem um valor muito grande, tá? A opinião de vocês é muito importante, porque assim, cada opinião ela fortalece, ela edifica os outros irmãos. Isso é muito importante. A gente pode parecer assim, bobagem, mas eu vou falar uma coisa que talvez é tão fraquinha ou tão nada a ver, mas é importante para você, é importante para nós, a gente poder entender o que cada irmão pensa e tentar é, melhorar o nosso entendimento sobre todas as coisas. E eu vou pedir para os irmãos, né, como o irmão Gledes falou, o irmão Zezinho falou, fé e coragem, né? Tenham fé e tenham coragem, né? Isso é muito importante. Eu vou pedir para vocês essas duas palavras, para vocês, quando forem dormir, amanhã, durante o café da manhã, ao meio-dia de amanhã, pensem sempre nessas duas palavras, fé e coragem. Tenham fé em Deus e tenham coragem para ser essa essa pessoa que vai mudar a sua vida e a vida de outro irmão. E vocês podem, porque vocês são espetaculares. Olha, sinceramente, e como digo, vou novamente falar o que o irmão Fire sempre fala, amo todos vocês porque vocês são especiais, porque vocês estão hoje aqui doando seu tempo, buscando conhecimento, trocando ideias com os irmãos. Isso é muito importante para todo mundo. Isso é doação, isso é doação. Você pode pensar, mas eu estou aqui por mim. Não, vocês estão doando o que vocês pensam. E quando você doa o que você pensa, isso é muito rico. É muito rico. Novamente, obrigado a todos. É isso aí, meus irmãos. Vou encerrar a nossa reunião. E deixa eu ver aqui, só vou. Onde é que está aqui para encerrar? Espera aí, que agora eu me perdi aqui. Aqui.